Portugal encontra-se num momento crucial, num daqueles momentos em que as placas tectónicas da política se movem e ninguém sabe ao certo o que restará de pé. A renúncia do primeiro-ministro, como um tremor de terra inesperado, abriu fendas profundas na estrutura do poder, deixando o país num estado de incerteza. Os portugueses, habituados à serenidade da costa, vêem-se agora a navegar em águas agitadas, à deriva num mar de interrogações. Mas uma coisa é certa: o povo português, tal como um barco à mercê da tempestade, sente o impacto desta crise na pele, na economia e no futuro. O investimento retrai-se, o consumo abranda e as famílias apertam o cinto, receosas do que o futuro lhes reserva. É neste contexto desafiante que o país se prepara para enfrentar mais uma encruzilhada, mais uma página a ser escrita na sua longa e complexa história. Daqui desta crise, desta aparente instabilidade, podem surgir oportunidades de mudança, de redefinição, de reconstrução. No meio da turbulência política que assola o país, o Partido Social Democrata, PSD, emerge como uma fênix, pronto a renascer das cinzas do governo deposto. Com a promessa de um novo começo, de um futuro mais próspero e justo, o PSD capitaliza a insatisfação popular e apresenta-se como a alternativa capaz de devolver a estabilidade e a esperança a Portugal. Liderado por uma figura de proa, com um discurso eloquente e uma visão pragmática para o futuro do país, o PSD aposta num programa de governo que visa responder aos anseios da população. A aposta na economia é clara. Medidas de incentivo ao investimento, redução da carga fiscal sobre as empresas e criação de emprego são os pilares de um programa que pretende devolver a Portugal o crescimento económico e a competitividade. Ciente de que o progresso económico só faz sentido se for acompanhado de justiça social, o partido propõe um conjunto de medidas destinadas a proteger os mais vulneráveis e a promover a igualdade de oportunidades. Portugal, apesar da sua beleza inegável e do caráter resiliente do seu povo, enfrenta desafios profundos que a crise política veio exacerbar. Um dos sintomas mais preocupantes é a sangria populacional que o país sofre, com jovens qualificados a emigrarem em busca de melhores oportunidades. A falta de perspectivas, os baixos salários e a rigidez do mercado laboral empurram para o estrangeiro aqueles que deveriam ser os motores do futuro. A classe média, esteio da sociedade portuguesa, vê-se cada vez mais espremida entre impostos elevados e um custo de vida crescente. A perda de poder de compra é uma realidade incontornável para muitas famílias, que lutam diariamente para chegar ao fim do mês. Apesar dos desafios que se avolumam no horizonte, Portugal não está condenado a um ciclo de declínio e estagnação. A crise, por mais difícil que seja, pode ser encarada como uma oportunidade única para repensar o modelo de desenvolvimento do país e construir um futuro mais próspero e justo. A aposta na inovação, no empreendedorismo e na qualificação dos recursos humanos surge como a chave para colocar Portugal na vanguarda da economia do conhecimento. Investir nas zonas rurais, combater a desertificação e promover a descentralização são medidas essenciais para criar um Portugal mais equilibrado e coeso. A sustentabilidade ambiental, um desígnio inadiável para as gerações futuras, ocupa um lugar central no programa do PSD. Em 2024, Portugal celebra o 50º aniversário da Revolução dos Cravos, um marco histórico que devolveu a democracia e a liberdade a um povo sedento de justiça e progresso. As conquistas alcançadas desde então são inegáveis. Um país mais livre, mais justo, mais desenvolvido e mais integrado na comunidade internacional. No entanto, a efeméride serve também como um momento de reflexão sobre os desafios que ainda persistem e sobre a necessidade de honrar o legado de Abril, construindo um futuro à altura dos sonhos daqueles que lutaram pela liberdade. A crise política atual, longe de manchar a memória da Revolução,
deve ser encarada como um desafio à maturidade democrática do país. A herança da Revolução dos Cravos é um legado precioso que importa preservar e transmitir às gerações vindouras.